Olá, este é o Jornal Panorama, sua fonte de informações da Assembleia Legislativa. Veja nesta edição. Plenário aprova projeto de estruturação do PROCON na Assembleia. CPI investiga morte de animal em Cariacica. Deputados debatem projeto do governo que pretende evitar fraudes em licitações. Na última sessão da semana, os deputados aprovaram proposta que altera e cria cargos na casa. A medida deve possibilitar implantação de órgão de defesa do consumidor no Legislativo. Acompanhe mais informações com a repórter Gabriela Zorzal. Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, os deputados aprovaram um projeto de autoria da mesa diretora da Casa que estrutura o PROCON Assembleia, um setor criado há quase 10 anos aqui na Casa. Bom, o objetivo deste projeto era transformar um cargo já existente na função de supervisor do PROCON. O projeto ainda cria um cargo para o setor e também 10 vagas de estágio na área de direito. O setor vai ficar no térreo do prédio legislativo e vai atender ao público em geral em questões do direito do consumidor. Durante a análise desse projeto, a deputada Janete de Sá também apresentou emenda para estruturar um outro setor da Casa, criado recentemente, a Procuradoria Especial da Mulher. Com a emenda ficou criado um cargo e também 2 vagas de estágio. Esse setor vai discutir temas relacionados à violência contra a mulher. Depois da fase da ordem do dia, já no grande expediente, o plenário recebeu uma equipe de ginecologistas para falar sobre a importância de um núcleo público de endometriose. Elas falaram sobre a doença, uma doença inflamatória que atinge hoje mais de 176 milhões de mulheres. Voltamos ao estúdio. Maus tratos contra animais. Comissão começa a investigar morte violenta de cavalo. A CPI que investiga maus tratos contra animais no Espírito Santo tentou esclarecer a morte de um cavalo ocorrida em outubro, perto do estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Segundo testemunhas, o animal estava agonizando e o autor do crime, após chegar ao local em uma moto, conseguiu uma marreta emprestada e desferiu o golpe fatal. A CPI conseguiu a placa do veículo e convocou o dono da moto. Adilson Rocha da Silva esclareceu que havia vendido o veículo antes do fato e disse não ter qualquer envolvimento com a morte do animal. Também apresentou os dados do homem que comprou a moto. O suspeito de ter matado o cavalo, o policial militar Paulo Antônio da Vitória Santos, será convocado para depor na CPI em data a ser definida. Comissão de Cidadania e Direitos Humanos debate projeto que estabelece medidas para prevenir fraudes em licitações. Acompanhe. O secretário de Estado de Controle e Transparência explicou ao Colegiado de Cidadania as medidas previstas no projeto que estabelece o Código de Conduta e Integridade dos fornecedores de bens e de serviços ao Estado. A matéria tramita na Casa e pretende ser instrumento de prevenção a fraudes em licitações. Que o ato de corrupção não aconteça, que as pessoas que contratarem com o governo do Estado, com o Legislativo, com o Judiciário, forneçam serviços e forneçam produtos adequados para a sociedade capixaba. Esse é o objetivo com esse projeto de lei, é evitar a prática de corrupção. Caso ainda assim as empresas, as pessoas que contratem com o poder público insistam em praticar algum ato de fraude ou de corrupção, aí o Estado vai continuar sendo enérgico na punição, aplicando a lei anticorrupção. O secretário disse que o Espírito Santo é reconhecido como pioneiro em adotar procedimentos administrativos de combate à corrupção e que o Código de Conduta deve garantir mais segurança para fornecedores e gestores públicos nas licitações e na execução dos projetos. O governo do Estado do Espírito Santo ele foi o primeiro Estado a criar uma estrutura administrativa para aplicar a lei anticorrupção. Então somos recordistas nisso aí. Várias empresas punidas, vários processos em andamento. A partir do momento em que o contratante com a administração ele tem ciência do que ele pode, do que ele não pode fazer num contrato com a administração,
ele, em primeiro lugar, né, ele vai saber os limites que ele pode, que ele tem obrigação de seguir. E isso aí dá segurança para o gestor público, na medida em que não haverá qualquer tipo de desculpa que um empresário, que a empresa possa dar no caso de um descumprimento contratual, ou de uma fraude à licitação, ou de qualquer conduta que não seja totalmente íntegra. Vamos fazer agora um rápido intervalo e já voltamos com as informações sobre a atuação parlamentar. O Jornal Panorama está de volta. Confira como foram os trabalhos da Comissão de Justiça. 22 dos 29 projetos analisados pelo Colegiado de Justiça foram considerados constitucionais. As matérias seguem para análise das demais comissões permanentes. É o caso do projeto do deputado Sérgio Majeski, que altera exigências para concessão de gratuidade às pessoas com deficiência no transporte público da região metropolitana da Grande Vitória. Pela proposta, o usuário não terá mais que comprovar baixa renda para ter acesso ao benefício. Precisará apenas apresentar declaração de que não tem condições financeiras de arcar com o custo do transporte. Deputado Freitas cobra melhorias estruturais para Hospital Referência em pronto atendimento no norte e noroeste do estado. O Hospital Roberto Silvares, no norte do estado, no município de São Mateus, é um hospital de urgência e emergência, é um hospital do estado, um hospital de aproximadamente 250 leitos e que atende toda a região norte, noroeste e do extremo norte. É um hospital regional e que as condições daquele hospital, as condições sanitárias estão precárias, estão assim, de assustar. E eu tenho dito que se houver uma fiscalização rigorosa por parte do Ministério Público, por parte do CRM, do Conselho Regional de Medicina, da Anvisa, da Vigilância Sanitária Estadual, eu não tenho dúvida nenhuma que uma fiscalização rigorosa fecha o hospital. O hospital não tem condições de funcionar com a situação sanitária que ele tem hoje. Um hospital que tem mais que 30 anos, um hospital construído naquela ocasião para ser um hospital de campanha, de pré-moldado, de madeira, e hoje o cupim tomou conta do hospital. As condições sanitárias de entupimento de toda a rede hidráulica, de lodo, de todo tipo de insalubridade no hospital, tomou conta do hospital, tomou conta das clínicas médicas, da clínica masculina, da clínica feminina, da clínica ortopédica. Nós temos problemas de goteira no centro cirúrgico, nas retaguardas do pronto-socorro, quando o paciente chega no hospital e é atendido no pronto-socorro, muitas vezes no hospital de urgência e emergência, pronto-socorro é vítima de trauma e quando ele passa no pronto-socorro, muitas vezes ele vai para a retaguarda, a sala de retaguarda é mofo purim, e aí eu venho denunciar essas condições do Roberto Arnizô Silvares e que já passou muito da hora de ser reconstruído. Então nós cobramos, e eu enquanto representante do município de São Mateus e do norte do estado, do norte, do extremo, do noroeste, eu quero cobrar a reconstrução urgente do Hospital Roberto Silvares. Parlamentar pede mais estrutura para a investigação de crimes contra crianças e adolescentes. A deputada Eliana Dadalto fez indicação ao governo para a criação de delegacias especializadas nos municípios de Vila Velha, Serra e Cariacica. Eu tive o prazer de receber dentro da comissão, nós da Comissão da Assistência Social, Lourenço Pasolini, delegado Lourenço Pasolini, que atua em Vitória e que não é o suficiente. As demandas são muitas e foi uma reivindicação do próprio delegado. E diante disso fizemos a proposta porque, afinal de contas, a Grande Vitória tem que ser assistida. Nossas crianças e adolescentes, eles precisam de um espaço especial para ser atendidas, né? Já são expostos à sociedade diante de toda a violência que sofrem crianças, sofrendo abusos sexuais, a pedofilia está aí. E muitas vezes a criança, além de sofrer ali, né, nessa violência, que já é uma violência, eu vejo também que uma falta de delegacia é uma violência. Tem necessidade de ter essas delegacias, principalmente aqui na Grande Vitória, já que nos municípios
de grande porte também não existe, mas que pelo menos, né, aqui na Grande Vitória tenha esse atendimento. Por isso que eu fiz essa indicação ao governo do estado. Doutor Hércules solicita ao Tribunal de Justiça a criação de vara específica para julgamento de ações da área da saúde. A razão desse pedido foi a nossa participação já no 5º Congresso Brasileiro de Judicialização da Saúde, uma vez que em 7 anos os processos judiciais, o povo solicitando acesso à saúde, ou cirurgia, ou internação, ou medicamento, em 7 anos teve um aumento de 1.300%. Então, por isso e outras razões, já nós sentimos a necessidade, como participante desse congresso, que brilhantemente foi o presidente Dr. Pedro Gibran Neto, desembargador de Curitiba, nós vimos a necessidade dessa indicação, ou seja, da justiça se aparelhar melhor com relação ao acesso ao cidadão, ao direito que ele tem, que é o direito à saúde. Essas foram as notícias do Jornal Panorama de hoje. Continue ligado no que acontece no Legislativo, no site e nas redes sociais da Casa. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.